Muito bem, começando mais um Santo de Casa da cidade de Ibaté. Eu aqui, Giliardi, hoje recebendo Jaime Falassi. Tudo bem? Tudo bem, Giliardi, tudo bem. Obrigado pelo convite. Imagina. Conversar com vocês. É um aqui prazer no ter o senhor aqui e para contar algumas histórias que eu tenho certeza que a nossa audiência vai adorar ouvir. Vamos esperar isso. Não é? Vamos com fé. Vamos com fé. Vamos com fé. Então daqui a pouquinho a gente está de volta depois da vinheta. Roda. E já estamos de volta aqui. Jaime Falassi junto comigo, essa figura de Ibaté, né? De longa data. Quem é um pouquinho mais de idade vai saber de quem eu estou falando aqui. E quem é jovem vai ter a oportunidade de saber tudo que já fez pela nossa cidade, essa figura que está aqui na minha frente. Não é? Obrigado. Conta pra mim. Jaime Falassi. Jaime Fernandes Falassi, né? Isso. Ou J. Falassi, J. Falassi. que é o que estava impresso no jornal. É isso aí. Na coluna, né? Pessoal, coluna do jornal, antigo jornal aí que eu rodava aí na cidade, era Acontecendo na Cidade. Jornal impresso. Jornal impresso. Maravilha. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse jornal. Essa é a medida, né? que você ir lembrando aí. O que eu quero saber, e todo mundo que está lá também, se o Jaime é de Ibaté, nascido e criado aqui, ou se veio para Ibaté. Nasci em São Paulo. Capital? Capital. O papai e a mamãe, eles moravam na rua Marquês de Abrantes, no bairro do Belenzinho. Olha aí. O meu nascimento tem uma história um pouquinho, acho que vale a pena te contar. Conta, nós estamos aqui para isso. Porque é o seguinte, eu costumo fazer aniversário 2 vezes. 2 vezes? Você está vendo aí, 2 de julho de 1946. Sim, mas a minha mãe, minha falecida mãe, meu pai também reiterava isso. Houve um problema na época. A minha mãe, na hora que sentiu as dores do parto, chamaram a ambulância para ir para o hospital e maternidade de São Paulo, na rua Frei Caneca. E aí puseram minha mãe na ambulância. Quando entrou na rua Frei Caneca, a minha mãe gritou lá, nasceu o menino e tal, entendeu? Eles já estão chegando no hospital. Chegou no hospital, o médico atendeu ali na portaria, na emergência, já levou para dentro e nasceu o J. Falassi. Agora, é o seguinte, a minha mãe insiste que era dia de São João, dia 24 de junho. Nossa, mas tem uma semana de diferença. Às vezes eu perguntava para ela assim, mãe, mas escuta, que história é essa? A senhora insiste que eu nasci no dia de São João, né? Festa junina e tal. Ela falou, sim, tenho certeza absoluta. Eu falei, tá aí, por que 2 de julho de 1946? É porque teu pai era um cara teimoso, entendeu? Ela falava assim para ele assim, ela chamava ele de Joaninho, né? João Fernandes Falassi. Ô Joaninho, você não vai registrar esse menino? Amanhã eu vou. E disse que ele ficou fazendo uma cera terrível, sabe? Ficou fazendo cera. Demorou uma semana. Chegou um dia, ela ameaçou ele. Ela falou, se você não for hoje no cartório registrar esse menino aí, vai ter problema aqui na casa. Aí foi. Chega lá na Avenida Rangel Pestana, ou Celso Garcia. Eu estou um pouco perdido no tempo, mas era lá o cartório civil de Jarbas Tupinambá de Oliveira. Só que aquele tempo não era como hoje. Hoje uma criança nasce ali e já sai do hospital com toda a ficha. Tudo pronto. Aquilo pronto. Tudo pronto. E lá na hora, disse que ele chegou no balcão, homem simples, falou assim pro escriturário lá, falou, vim registrar meu filho. O cara nem perguntou, que dia nasceu o seu filho, né? Falou, tal, e tudo bem, então, me dá seus documentos aí. Foi declarante o pai, eu falei, e tem testemunha da família aí?
Não, não tem. O cara saiu do balcão, foi lá na porta, tinha um cidadão esperando para resolver um outro problema. Falou, o senhor não quer ser padrinho de uma criança que vai ser registrada? Aí o cara... Já aproveita. Aí disse que o cara entrou lá, assinou e pronto. Nasceu e está assentado no dia 2 de julho. E o papel que manda. Mas aí comemora quando? Por sentimento que a mamãe deixou, era o dia 24 de junho, né, que eu nasci. Agora eu sou obrigado a entender que todo e qualquer documento é 2 de julho de 1946. Mas o importante é que tem duas festas, então, né? Não é não? É isso que aconteceu, brasileiro adora festa, então já que eu tenho 2 nascimentos, eu vou fazer 2 festas. É isso aí, foi isso que aconteceu. Ah, que interessante. E antigamente era muito assim, né? Hoje você sai do hospital, já da maternidade, com toda a documentação do registro, né? Prontinho. Prontinho, com a data que foi, a hora que nasceu. Exame de pezinho. Tudo. É um negócio que... E muitas pessoas têm essa questão da data mesmo de nascimento diferente, por causa dessa demora. Às vezes nascia no sítio, o senhor estava na Grande São Paulo, né? Grande São Paulo. Mas a maioria deles, no sítio, na fazenda, não tinha acesso ao cartório. Demorava, às vezes, meses, era né? Complicado, para ir. Muito bem. Então veio para Ibaté, né? Eu vim para Araraquara. Foi Araraquara antes? Eu vim direto. Quando eu mudei de São Paulo... Mas saiu de São Paulo com quantos anos? Eu saí de São Paulo, eu tinha 26 anos, entende? E eu estava na Varig. Então eu entrei na Varig em 1963 e saí da Varig em 1970. Certo. Agora, então, eu dei uma adiantada aí, mas vou retificar. Eu saí de São Paulo e fui para Jundiaí. Foi a primeira cidade após São Paulo, eu fui para Jundiaí. Eu fui ser um chefe de manutenção na Vulcabras, Companhia Industrial Brasileira de Calçados Vulcanizados, Vulcabras, entende? E de lá eu fiquei até 1976. Aí eu vim para Araraquara, fiquei 1 ano, não gostei, não me senti legal. Falei, vou embora, vou para São Carlos. Cheguei em São Carlos, fiquei 1 ano e meio, falei, ainda não é aqui. Vou ficar no meio. Entendeu? Vou ficar no meio, então. Entendeu? E aí eu falei, rapaz... E um belo domingo a gente resolveu vir passear aqui em Ibaté. E aí foi a coisa do amor à primeira vista, porque... E ficou aqui. Entendeu? Quando eu entrei na cidade, eu falei, cara, é aqui que eu vou fixar a raiz. E já era casado nessa época, Já era casado. Já era casado. E aí se estabeleceu aqui. Eu me estabeleci em Ibaté, fiquei... Por volta dos anos 80? Isso, 82. 1982. E já trabalhando aqui ou trabalhando fora? Não, trabalhando aqui, porque eu cheguei aqui praticamente sem... Eu fui muito bem recebido pela cidade, pelos cidadãos aí, entendeu? Nossa, é uma emoção lembrar isso aí. Que legal. Logo, em seguida, eu tive o primeiro emprego aqui na cidade, que me foi dado pelo Luiz Pilote. O Luiz Pilote, ele é um gaúcho, ele tinha uma concessionária da Randon, negócio de carretas. E ele viu que eu estava novato na cidade e precisava trabalhar. Ele falou, escuta, você não quer ir trabalhar com a gente? Vamos lá. Eu fiquei com eles 8 anos trabalhando, né? Eu me tornei um perito em sinistro de carretas e tal, ia fazer sinistro. Fazer as vistorias. Fazer vistorias para confirmar se a carreta do cidadão tinha condições de voltar a rodar após acidentes, torcia chassis, era aquelas coisas todas. Entendi. Fazia orçamento. E essa empresa onde ficava? Aqui em Ibaté, ela ficava lá em frente ao antigo restaurante dos Três Irmãos ali na rodovia. Sim, que era aquela entrada do Jardim Cruzado. Isso, essa entrada ali, hoje tem uns muros grandes lá. Ali era Ibaté Implementos Rodoviários, concessionária Randon. Sim. Randon. Que coisa. Randon de Caxias, Rio Grande do Sul. E aí eu quero saber, Jaime, assim, isso foi mais ou menos até os anos 90, pelas minhas contas. Por aí, né? Por aí, e aí teve uma situação, e tem uma situação, que eu acho que talvez as pessoas lembrem bastante, né, do teu nome aqui da cidade. Sim. Na área jornalística, né? Sim. Na área dos eventos. Era a minha paixão. Quando que entrou nessa área? Essa área aí foi o seguinte, eu já tinha publicado em São Paulo, ainda novato, menino novo, logo que eu entrei na Varig, eu tinha publicado materiais jornalísticos no jornal A Folha da Noite, certo. O Diário da Noite, e matéria no jornal Última Hora. E naquela época,
não existia faculdade de jornalismo, entende? Então, quando chegou 1900, agora as datas se perdem um pouco na minha cabeça aí, mas em Belém do Pará foi criada a primeira faculdade de ensino de jornalismo. Belém do Pará. Então, até nessa época não se tinha essa faculdade. Não né? se tinha ensino faculdade superior. de jornalismo. Tá? Era jornalista por profissão, né, adquirida ali. Para que o assunto fique bem entendido aí, eu adianto ele um pouco para depois voltar. Em 2007 ocorreu o quê? Ocorreu o seguinte, você já era jornalista, porque em 2007 o Supremo Tribunal Federal colocou uma jurisprudência dizendo que o camarada que tivesse material jornalístico publicado antes daquela data da inauguração da Faculdade de Jornalismo em Belém do Pará, ele é considerado jornalista profissional. E tem o registro. E tem o registro. Mas depois, eu acho, se eu não estiver falando besteira, e alguém que estiver ouvindo a gente tiver essa informação, comenta aí embaixo para nós. Mas depois foi revogado também a questão de ser obrigado a ter a faculdade para ser jornalista. Foi revogado. A não ser que for um jornalista que assine um editorial, por exemplo. Sim. Mas para fazer as matérias e tudo mais, continua até hoje permitido. Continua né? permitido. Porque, se eu não me engano, a OAB entrou com recurso em cima da Constituição. Isso. Né? Que as pessoas têm que ter o direito de se expressar, né? Claro. Claro, você tem uma responsabilidade jornalística diferente, mas, né, para assinar um editorial de um jornal, mas do contrário, o MTB ali já resolve o problema. Já resolve. Eu estou falando porque eu tenho também. Eu acabei. Então você sabe do que eu falei. Eu acabei nessa leva aí. Né? Eu tenho no nosso registro. É isso aí. E aí, lá, meados dos anos 90, né? O senhor me disse no começo, acho, do programa, se eu não me engano, ou fora do ar, não vou lembrar como que foi, sobre o jornal impresso aqui da cidade. Como era o nome? O jornal A Cidade de Ibaté. A Cidade de Ibaté. A cidade. Ele era da família do Xavierzinho. O Xavierzinho foi um personagem importante na Câmara de São Carlos. E ele tinha, aliás, um dos filhos dele, o Marquinho Amaral, ele se tornou político e tal, né? Tá até hoje. O irmão dele que tinha o jornal, o Serginho Amaral. Ele é falecido, ele sofreu um acidente aí na rodovia SP-318 e nos deixou prematuramente. E ele instalou o jornal Ibaté. Sim. Me chamou. Falou, se você não quer tocar o jornal aí? Eu falei, tudo bem, só que eu tenho que fazer algumas coisas aí para ganhar uns trocados. Ele falou, tudo bem, mesmo que você trabalhe paralelo aí, fazendo outras coisas, você me toma conta do jornal. Olha aí. Aí eu abracei a ideia, entendeu? E aí eu criei a coluna Acontecendo na Cidade. E captava publicidade. E aí essa coluna era dos eventos que aconteciam? Ou era qualquer coisa que acontecesse na cidade? Vida social da cidade. Vida social. Eu era um colunista social. Um baile, um desfile. Isso, exatamente. É isso aí. Exatamente. E aí iam as fotos, né? Iam as fotos e mais alguma coisa escrita. Fazia fotografia. Era o tempo de fazer clichê. Se fazia clichê. Ele falava, pelo amor de Deus, falasse, o clichê é caro. Para fazer um clichê, para pôr uma matéria, ela tem que ser muito relevante. Aí eu falava, tá bom, Sérgio, pode deixar que eu... Entende? Porque não podia fazer clichê com tudo que acontecia. Era caro. Explica, o que é o clichê? O clichê era feita a imagem de maneira química, né? Placa de zinco, entendeu? E aí você punha na máquina porque rodava em impressora. E era caro. Era caro, o processo era caro, caríssimo. Eu me lembro, eu tive banda, né? Eu me lembro que a gente pagava caro. Não era clichê o nome. Acho que era um foto alguma coisa. Depois mudou o nome, eu acho. Chamado popular era clichê. Era o clichê. E era caro. A gente mandava fazer o cartaz da banda. O senhor lembra, claro, né? Eu lembro. Que antigamente as bandas tinham cartaz para divulgar que ia tocar naquela cidade, né? E para fazer aquilo lá era muito caro. O fotolito chamava. Fotolito. Isso, lembrei o nome. Fotolito. Aquilo era muito caro. Então a gente às vezes não mandava fazer o cartaz porque era caro. Aí o que você fazia? Já deve ter passado por isso. Pegava uma foto de um, uma foto do outro, colocava junto, tirava um xerox, né? Num papel grande. Essas manhas aí. Não? Ficava mais barato, né? E fazia coisa acontecer ali. Fazia coisa acontecer. Era mais barato do que mandar ir para gráfica na época.
Era aquilo que nós chamamos fazer na unha. É na unha. Na unha, Na entende? unha, na Então, unha. E era o famoso recorte de verdade, né? Gillette Press. Gillette Press. Gillette Press. Sabe Essa era a gíria da época. Sabe o que é o Gillette Press, Juninho? Não? É, Juninho, nós temos coisa para te falar. Tem história, tem história. Ai, ai. Muito bem. E aí, então, o jornal impresso. E Jornal eu impresso. vou adiantar, porque isso aí deve ser mais lá na frente. Mas isso. vamos bagunçar a entrevista. Vamos bagunçar o negócio Porque aqui. eu sei que tem uma história interessante aí sobre uma figura também, que inclusive, se tiver alguém ouvindo a gente, vendo a gente, porque nós estamos no YouTube, inclusive, né? Que conheça ele, e eu acho que tem. Se eu não me engano, a Patrícia é sobrinha dele. O nosso querido Jorge Tadeu. É o Jorge Tadeu. Que não é Jorge Tadeu. Rapaz. Né? Ah, Você meu conhece Deus. o Jorge Tadeu, Juninho? Jorge Né? Tadeu, conhece ele? Você sabe o nome dele? Eu sabia, mas não lembro. Você sabe o nome dele de verdade? Você sabe o nome dele? E você sabe quem deu o nome de Jorge Tadeu para ele? Tá aqui na minha frente. Conta essa história para mim. Ai, ai, ai. Odair Meneguinho é o nome Odair dele. Meneguinho. Odair Meneguinho. Mas ele é uma figura fantástica, um grande amigo, entende? Tenho muita consideração por ele. Lutador. Sim. Cara, lutador. Ele, na época, ele tinha uma máquina fotográfica comum, que era de filme, né? Revelar filme. E ele fazia fotos dos acontecimentos sociais da cidade. E vendia a foto. Sim. Ele mandava revelar em São Carlos e vendia naquele tempo coisa de 50 centavos cada foto, 7 por 10, aquelas tipo postal, né? E ele fazia esse tipo de coisa. Lutador, brigador, um cara que, entende? E eu tinha a máquina que eu andava com ela a tiracolo, era uma máquina soviética Zenit, que era do jornal. Eu só fazia reportagem para o jornal. Eu não fazia o popular lambe-lambe, né? Quer dizer, eu não vendia as fotos que eu tirava, eu só fazia para o jornal, entende? Então... Só para quem tá aí, né, mais novo, o Lambi Lambi é aquele fotógrafo que tira foto e Exato. depois sai vendendo ela. E sai né? vendendo as fotos, Isso, entendeu? isso. Ele vendia aí no avulso. Sim, sim. Batia na casa, ó, dona, lembra lá que eu tirei foto da senhora e seus filhos Tá lá? aqui. No baile do Grey? Tá aqui as fotos. Ah, eu quero, tá, quanto é tanto? Pronto. Legal. Resolveu o problema lá. E no teu caso era só as fotos pro Só jornal fotos mesmo. pro jornal. Sim, sim. Ele falava, olha, eu quero você só para as fotos do jornal. Então teve um baile no Grey. Teve um baile no Grey, era uma espécie de jantar, não era, foi jantar dançante. Era um jantar dançante. Fizeram o evento lá e tal. E eu estava lá e ele também estava. E na época, na televisão, na Rede Globo, tinha uma novela, eu não me lembro agora o nome dela, que o Fábio Júnior, ele fazia o papel de um fotógrafo estrambelhado, sabe? O Fábio Júnior. Ele, assim, ele era mulherengo pra caramba, então ele saía das baladas que ele ia fotografar, os sociais que ele fazia, de madrugada ele vinha, ele bebia muita cerveja, o personagem, né? Sim, O Fábio Júnior lá. Ele bebia muita cerveja, dava vontade de urinar, ele ia urinar nas árvores, nas praças lá. Era o bagunceiro da cidade. Era um bagunceiro, cara, né? Jorge Tadeu. O nome do personagem era Jorge Tadeu, entendeu? E eu tava lá nesse baile aí do Grey, chegou uma senhora com o marido dela, com umas crianças pequenininhas, que já não era de colo, falou, o senhor podia tirar umas fotos minha e do meu marido com meus filhos? Eu falei, senhora, olha, eu não posso, eu sou fotógrafo do jornal e o patrão não deixa, entende? Ela falou, mas quem que vai tirar? Eu olhei o Odair Meneguinho, ele estava perto do palco. Eu falei para ela, só tá vendo aquele rapaz lá? Ela falou, qual? Aquele rapaz assim, tal, dei a característica da roupa. Falei, vai lá, fala com ele que ele vende as fotos. Ele tira e vende. E ela foi lá, ela falou, como é que é o nome dele? Eu falei, é Jorge Tadeu. Aproveitou o embalo. Putz. Aí chegou lá, disse que ela falou para ele, me relatou depois o Jorge Tadeu. Ele falou, Falassi, pô, você falou para a mulher que meu nome era Jorge Tadeu, pô, eu não sou Odair Meneguinho. Falei, velho, então agora vai em frente. Segura. Viralizou, né? Viralizou, entre aspas, né? Naquela época não tinha internet assim, então foi como viralizar. Todo mundo, parece que houve uma catarse na cidade. Todo mundo passou a chamar ele de Jorge Tadeu. A novela era um sucesso, né? Como Era. as novelas sucesso terrível. da Globo sempre foram sucesso.
o personagem era um dos principais, né? E aí colou, era o fotógrafo da cidade, porque quantos fotógrafos mais tinha que cobria Não, evento? assim, que tinha, era eu. O meu irmão também, o Itá. O Itá era também, ele fazia fotos e tal, né? O Itá é um jornalista também, sim. entendeu? Então, tinha eu, ele, tinha o Jorge Tadeu, da Emeneguim. E na época tinha o Tim. O Tim não fazia fotos, o Tim fazia vídeos. Os vídeos. Então a gente trabalhava mais ou menos ali, sempre um perto do outro. E aí esse nome pegou, tanto pegou, que quando eu conheci ele, era Jorge Tadeu. Jorge Tadeu. Ele perdeu o nome de verdade Perdeu, dele. ele né? perdeu aquela... Era Jorge Tadeu. Passei só o Jorge Tadeu. E quando eu conheci, ele fazia as fotos para a prefeitura. Exato. Ele estava fazendo as fotos para a prefeitura. Sempre foi. Procurou. Até pouco tempo atrás, não faz muito tempo isso. Né? Ele é um cara... Com a bicicletinha dele ali. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Fazia foto dos eventos aí. É isso aí. Então, é o Jorge Tadeu que bateu. Esse eu tenho certeza que as pessoas já viram, já ouviram falar. Sem e dúvida. muita gente já comprou foto dele. Né? Foi o Jaime que arrumou esse rolo para a vida dele. Não é não? Daí nasceu um problema sobre esse nome dele aí, que eu acho que vale a pena eu te falar. Sim, sim. Tem um personagem, até hoje ele tá entre nós. Não sei se você já ouviu falar do Coca. O Coca, ele era na época, ele era um funcionário da prefeitura, o Coca. E em 1992, eu era assessor do prefeito Tomazinho. Entendeu? E um dia, eu estava para entrar, eu tinha voltado ao almoço para entrar na prefeitura, esse Coca chegou de bicicleta e falou assim, ô Falassi, você está sabendo que o Jorge Tadeu morreu? Eu falei, ô louco, me deu aquela tremedeira, eu falei, cara, que é isso que você está me falando? Já me falaram aí na cidade que o corpo dele já está no cemitério. Eu fiquei, né, eu entrei em pânico, pô, muita amizade, né? Passei a mão numa bicicleta que tinha lá, que eu usava ela, e fui lá no cemitério municipal. Cheguei lá, não tinha ninguém. Falei, cara... Tem coisa errada aí. Tem coisa errada aí. Tem um fake news aí. Hoje é assim que chama, né? Fake news, né? Hoje é um fake news. Falei, cara, o Coca me falou esse negócio. Aí eu peguei e falei, deixa eu ir na casa dele. Eu atravessei a linha, porque ele morava numa rua de trás, lá eu moro, acho que até hoje. Eu bati palma lá, saiu o irmão dele lá, falou assim, pois não, eu falei, escuta, o que aconteceu com o Jorge Tadeu? Ele falou, não aconteceu nada. Ele falou, por quê? Eu falei, não, falaram aí que ele faleceu? Nada, ele saiu daqui faz 20 minutos. Rapaz do céu. Aí eu já estava no jornal na época, um dia daquela semana, eu estava em frente ao antigo supermercado do Totó Pecente, eu vi o Jorge Tadeu descer de bicicleta, eu fiz sinal para ele parar. Falei, ô Tadeu, o que aconteceu com você? Ele falou, pô, estão falando aí que eu morri, não sei o quê. Eu falei, rapaz, que sacanagem. Então, não sei até hoje se foi o Coca que me pregou uma peça, né? Ou se o Coca vendeu o que ele sabia. Tanto o Coca, hoje eu tenho a maior consideração com ele, né? Então, eu fiz a matéria. Essa matéria foi o que mexeu com a cidade. Eu coloquei na retranca em cima, quem matou o Jorge Tadeu? Que inclusive aconteceu na novela também, não é? Isso. Eu falei, quem matou? E aí vendeu o jornal, hein? Não vendeu? Nossa, viralizou o jornal lá. Vendeu o jornal. Dava essas retrancas, a tiragem do jornal subia. Deixa eu situar o Coca. O Coca tem um Coca na prefeitura hoje. Ele acho que é ele mesmo. Ainda é funcionário, está na parte de contabilidade. Era menino novo ele era. Meninão. Meninão. Entendeu? Filho do Jair, motorista de ônibus, talvez. A irmã dele parece que chama Giane. Giane e Gislaine. Que por coincidência são meus primos. Exatamente, olha onde a coisa tromba. Pois é, você falou Coca, eu fiquei imaginando, será que é o Coquinha? É o Coca lá, é o menino lá. Então ele foi o autor do Quem Matou... Aliás, ele foi quem deu o start, né? Ele me deu um start e eu falei, bom, que retranca que eu vou pôr na matéria? A retranca pro pessoal que não conhece jornalismo é a manchete. A manchete. Coloquei lá, quem matou o Jorge Tadeu? E falei, contei a história. Nossa, vendeu o jornal para diabo. Então, Coquinha, primo, você tá convidado a vir aqui, né, pra gente poder bater o papo sobre essas histórias aí. Ele também tem história para contar. Ele tem, viu? Ele também é um personagem. Santo de casa aí, Fantástico. né?
Então foi assim que o Jorge Foi Tadeu isso, nasceu e morreu. E morreu. Agora, as coberturas, né? Os grandes. Hoje não tem mais esse tipo de coisa, em lugar nenhum praticamente, né? Mas os grandes bailes, né? Bailes dançantes, com Noite jantar, dançante. né? Eu sei que o senhor tem um histórico aí de cobertura desses eventos, né? Sim, O carnaval. Era quase que uma obrigatoriedade a gente estar lá e ir nesses eventos. Sim, sim. Porque era para divulgar. E fazer a questão do jornal andar, né? Exatamente. Porque Era a vida do uma jornal. coluna social, as pessoas querem ver quem que saiu, quem que tá turma, lá, exatamente. quem matou o Jorge Tadeu. Não é não? É isso aí. Quem foi no baile, quem não Quem foi. foi, quem não foi, quem Ih, deu meu trabalho, filho. não é? Quem não Entendeu? deu. Exatamente. Agora, nessa trajetória de jornal, o senhor foi assessor político também, Foi. né? Eu fui assessor de 2 prefeitos. Sim, Do quais? Mauro Antônio da Costa Teles e do Tomazinho Rossito. Sim, sim. Foi durante os mandatos Foi deles, né? assessores deles. E, Os 2 têm história comigo. pode contar alguma? Ou... Pode, Pode. Então posso contar. conta uma para nós matar a curiosidade. hein? Mauro Antônio da Costa Teles, um homem fantástico. Uhum. Eu tenho um respeito muito grande por ele, pela família, entende? Uhum. Ele era um camarada que a turma costumava falar que ele era ingênuo. E eu falava, vocês estão enganados, o Mauro não é ingênuo, não. O Mauro é um político sagaz, ele conhece as coisas, entende? Só que ele era meio pá virada com imprensa. Ah, Mas os caras falavam para ele, prefeito, o senhor tem que ter um assessor de imprensa. Mas para que isso aí? Ele falava, para quê? Senhor prefeito, seguinte, vai ter uma visita de um deputado na cidade, o teu assessor de imprensa vai publicar um release, vai mandar para a imprensa, dizendo que o Faz o meio prefeito de vai ter um campo. encontro com o governador do estado, enfim, né? Mas ele falava, não, essas coisas eu não quero, mas no fim de tanta turma falar para ele acabou me chamando lá. sim. Me chamou um dia lá e falou, Falasse, eu quero que você seja meu assessor de imprensa. Falei, tá bom, prefeito, o que é? Ele falou, olha, é o salário pequenininho, era o artigo 37, né? Ele tinha o direito de contratar serviço especializado. Era como assessor, Sim. se não me engano, era artigo 37. Aí ele falou, olha, é um saláriozinho pequeno. Eu falei, não, mas para mim vai ser bom. Só que ele era um cara, não é que ele era ingênuo, ele era teimoso, entende? E essa teimosia dele ficou marcante, porque aconteceu um episódio lá interessante. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Falasse, prepara as coisas que dia 14, eu não me lembro o mês que era, dia 14 nós vamos ver o presidente que vai ganhar, ele falou, ele vai ganhar, ele vai ser presidente. Falei, quem? Ele falou, Fernando Collor de Mello, ele vai em presidente prudente, e eu vou preparar um envelope com umas pretensões que eu quero para ele, quando ele tomar posse como presidente, para ele mandar umas verbas para a cidade aqui. Aí eu falei para ele, tá bom, prefeito, o que o senhor quer que eu faça? Ele falou, prepara tudo aí, prepara que dia 14 vai eu, você, o Luizão Bombeiro, já falecido, o Luizão era a segurança dele. Tem de grata memória o Luizão Bombeiro. Aí eu falei, só que tem um problema, prefeito. Nós temos que ligar para o Palácio da Alvorada, porque já que ele é candidato e a coisa lá, ele já tem os assessores dele. Tava marcado para ele ganhar. Não tem aquela, ele foi estrondo. E aí eu falei, geralmente, onde esses candidatos vai, prefeito, ele só vai querer subir no palanque para entregar esse envelope para ele. Ele falou, mas não dá outra? Ele falou, tem que ser. Eu falei, então eu preciso ligar para a assessoria dele. Combinar. Para eles vão agendar. Ele falou, para que você vai gastar dinheiro da prefeitura com telefonar para o Palácio da Alvorada aí, ou o Congresso lá? Falei, prefeito, se o senhor não der o nome, se a gente não der o nome do senhor... Os caras que são a segurança dele não deixam o senhor subir no palanque. Não chega nem perto. Não chega nem perto. Falasse. Ô, pessoal, Falasse, para com isso, cara. Ele falou, não tem que telefonar coisa nenhuma. Eu falei, prefeito, só vai querer entregar o envelope para ele direto? Tem que ser mano a mano com ele. Eu falei, tá legal, mas não vai ser possível. Ele falou, Falasse, deixa de ser pessimista. Eu vou subir naquele palanque. Tá bom, senhor.
E não me vai telefonar, não precisa gastar dinheiro. Não deixou ligar. Não deixou, ele não deixou. Eu falei, tá bom. Foi com a cara e com a coragem. Quando chegou na madrugada do dia 14, aquelas vans antigas da Coreia, aquelas vans coreanas antigas, né? Motorista e o Luizão e ele bateram lá em casa. Vamos embora, ô assessor, vamos embora. Vamos para Presidente Prudente. Era previsto ele vir de Brasília de avião, aterrissar em Presidente Prudente, fazer o comício às 2 horas da tarde. Ele chegou com 2 horas da tarde, foi às 4 da tarde. Meu Deus. Aquilo ficou apinhado de gente, né? Quando chegou na hora, eu estava com a pastinha 007, com um envelope lá dentro, né? Que ele selou e pôs as pretensões dele lá. Aí ele falou, me dá um envelope aí que eu já vou subir no palanque. Eu falei, tô. Vai. Tá aqui, prefeito. Vai. Rapaz, ele chegou, subiu a escadinha, tinha um jagunço lá, o cara. Entendeu? Eles eram tudo parrudos, cara. Já segurou. Tudo policial da Polícia Militar do Ceará, aposentado. Rapaz. Cara, cada touro, aí... Sim, o cara tava com a prancheta, né? E aí, senhor, qual é o problema? Ele falou, eu vou entrar aí que eu tenho que entregar esse envelope pro futuro presidente Fernando Collor. Ele falou, qual é seu nome? Cadê? Mauro Antônio da Costa Teles. Não, senhor. Não está aqui na agenda, não vai subir. Rapaz, esse homem começou a tremer, bicho. Ele olhou para mim e falou, falasse, pelo amor de Deus, eu tenho que subir lá. Eu falei, o senhor não quis agendar. Prefeito, e agora? E agora? Falasse, e agora? Eu falei, o senhor não vai subir, eu conheço essa gente aí. São parrudos. Não deixa. E é assim até hoje. É a regra da segurança. Eu dei aula há 22 anos de segurança. Nós vamos chegar nessa já. Tá. Aí eu falei, não vai deixar. Aí eu vi um tenente-coronel da Polícia Militar de Presidente Prudente. Só que ele estava fardado, né? Ele falou, você não vai tentar resolver isso aí? Eu falava assim, eu digo, pô, né? Eu fiquei com pena dele, fiquei chateado. Ele era um homem assim, mas é um doce de pessoa. Aí eu cheguei no cara, lá no oficial da Polícia Militar, falei, senhor coronel, eu sou assessor do prefeito da cidade de Ibaté e tal, ele tem esse envelope aqui, está selado, é para ser entregue pro futuro presidente aí, o Fernando Collor de Mello. Mas ele não agendou. O senhor não faria a gentileza de o senhor entregar? O senhor vai subir no palanque? Ele falou, eu vou, meu nome está lá. E ele era tenente-coronel da Polícia Militar. Aí eu dei o envelope para ele, eu falei, Mauro, tá nas mãos do tenente-coronel aqui. Ele falou, faz favor, viu, me entrega lá pro presidente. E não subiu, né? Ele não. Agora o tenente-coronel pegou o envelope e a gente viu aqui debaixo ele entregar. Entregou. Na hora que ele entregou, o Fernando Collor, tal, a gente não ouvia o que estava falando, mas ele falou, dá na mão do assessor, tinha um assessor do lado, o coronel deu para ele e foi entregue. E a teimosia, não deixou chegar. Teles, mas isso é desse jeito até hoje, né? É que hoje você não telefona, você manda um zap. É um zap. Você manda um zap. É um zap, meu prefeito vai... Hoje está mais fácil. E se acontecer esse tipo de coisa, resolvia num zap também. Vai resolver. De assessor para assessor ali, né? Hoje é com a maior facilidade do mundo. Bom, a gente tem ainda muita história para contar, né? Tem muita coisa pra gente falar. E eu acho que nós vamos precisar... tempo não vai dar. Não, nós vamos precisar de um segundo podcast aqui, tá? Porque eu quero antes... E tem muita história. Tem história. Tem muita coisa. Se a gente começar a puxar aqui, vamos ter... Na verdade, não é nem um podcast, nós vamos ter uma série. Nossa. Né? Mas eu queria saber da sua história na segurança. Né? Na área da segurança. Porque eu te conheci, na verdade, na área da segurança. Né? Eu ouvi falar do teu nome... na área de segurança. Essa parte jornalística, eu não conhecia. Sabia. Fui conhecer depois, a gente batendo papo, conversando. Mas tem a questão da segurança, porque o senhor falou foi 22 anos. 22 anos, eu dei aulas na academia da Ingeforte. Da Ingeforte. E me conta, o senhor já foi policial? Ou a área da segurança é uma área diferente, por gosto? Como é que aconteceu isso? Eu vivi no meio policial. Né? Não fui policial. Não foi policial. Não fui policial. O que acontece? Quando aqui em Ibaté, eu conheci o então, na época, primeiro-tenente Luiz Alberto Andrade de Almeida. O pai dele é um coronel da reserva. O irmão dele foi policial rodoviário e acabou sendo o dono, depois pediu baixa
e eles começaram a vida deles. Eles lutaram para ter a primazia que tem hoje de sacrifício. Eu participei 22 anos desse sacrifício, fazer com que a Ingeforte nascesse. E hoje é uma potência. É uma potência na segurança. Está nacional? Eu não tenho esse dado, mas está nacional. Não, é né? nacional, é nacional. Na área de segurança Ela privada. tem uma abrangência em todo o Brasil, entende? Então, inclusive, pode patrocinar a gente, nós estamos falando bastante. aí eu que não sei, né? Manda o cheque. Brincadeiras à parte, mas manda o cheque. Mas eu estou contando a realidade. Então, foi lá e o senhor dava cursos lá, é isso? Eu tinha algumas matérias que eu dava aula, né? E na época que eu entrei, tem o período em que o Andrade, que era o tenente, me mandou falar com o pai dele. Eu não sei se você quer isso desde o começo ou não. Pode contar. O que aconteceu aqui foi o seguinte, um dia veio um policial daqui de Ibaté, com uma viatura, bateu lá em casa. Ele era o Laudelino, hoje ele é aposentado. O apelido dele era Chaca. O Laudelino, grande policial, um cara legal. Ele bateu palmas. Senhora, aqui que mora o Falassi? Sim, senhor. O tenente Andrade quer falar com ele. Ela falou, o que foi que meu marido fez? Vai prender ele. Ele falou, não, ele quer resolver um problema técnico lá, ele tal. Não, ai, dona, eu não sei nem explicar. Ele era simplorião, né? Um cara, mas um bom policial. E aí ela falou, bem, olha, o tenente aí, o cara disse que é para você ir na viatura com ele, que o tenente Andrade quer falar com você. Eu falei, tá bom, vou lá, né? Cheguei lá, um jovem, ele era jovem, ele já era primeiro tenente. Ele foi do Barro Branco, entende? Ele é da turma, escola de oficiais superiores, né? Fez carreira na Polícia Militar. Aí ele chegou, ele manda o rapaz entrar, eu entrei na sala, ele olhou bem para mim, eu não vou esquecer até hoje isso aí. Ele falou, escuta, o senhor é jornalista aí na cidade, e tal. O senhor também é radioamador, entende de rádio? Eu falei, um pouquinho. Eu falei, eu fui radioamador, então eu conheci um pouco o mecanismo de rádio, né? Ele falou, rapaz, eu estou com um problema gravíssimo. Eu falei, o que é, tenente? Ele falou, eu tenho só 2 viaturas na cidade. 2. Essa que o cara foi te buscar e uma outra que está numa oficina aí com problema de motor. Olha, uma cidade como Ibaté, ele ficou alijado, né? Sim. Eu falei, o que aconteceu com essa viatura? Ele falou, o rádio não está funcionando. E a única que tinha ainda sem rádio. A única que tinha, o rádio não estava transmitindo. E aí ele falou, o senhor não poderia tentar me arrumar esse problema aí? Eu falei, não sei, né? Eu falei, dependendo do defeito, pode ser que eu consiga resolver. Ele falou, pelo amor de Deus, ele falou, me conserta esse rádio. Eu falei, tá bom. Combinamos, aí eu falei, vai lá com a viatura de volta, eu vou tirar ela do painel, o rádio, né? Vou tirar do painel e depois eu ponho na minha bancada e mais tarde, se eu resolver o problema, eu vou ligar lá, eu tinha ficha, um orelhão ali no bairro onde eu moro, de ficha. Sim. Eu ligo para 190 aí, vocês atendem e mandam vir buscar o rádio. Quando foi no finalzinho da tarde, era um problema daqueles microfones de película. Ela ressecou. E aí não dava, não transmitia, não vibrava, não vibra, né? Não fazia transformação, né? De onda eletrônica lá para falar, para modular. Aí eu tirei, desmontei, peguei, fui na farmácia, comprei uma latinha de vaselina, peguei devagarzinho, esfreguei naquela película e tal. Ela vai tomando forma de novo. Hidratou ela? Hidratou ela. Voltou a funcionar. Voltou, eu fechei. Na minha antena engatei, chamei o rádio Atento Ibaté. É que o operador falasse, aqui da Popular, por gentileza, me dá um reporte se está chegando a minha modulação. Aí o cara falou, senhor, 9 mais 5. 9 mais 5 era um sinal. Estourando, viu? Estourando os canecos lá. Eu falei, tá bom, então manda o cara trazer a viatura aqui e vamos colocar o rádio Aí toquei o rádio no painel, ele me trouxe de volta no pelotão. Funcionando. Ele lá de dentro da sala dele, eu ouvi falar, e aí, Laudelino, pelo amor de Deus, a viatura está modulando o rádio? Falou, o homem está aqui, está tudo pronto. O
cara do rádio falou, tenente, tá brilhante a modulação. Aí, rapaz, esse cara falou, quanto é o teu trabalho? Eu falei, eu não cobro isso aí. Ele falou, como não? Eu falei, não, isso aqui é serviço de utilidade pública, tenente. A cidade precisa dessa viatura com rádio. E o que eu fiz de coração, eu não quero cobrar nada. Que legal. Ele falou, mas a gente põe você na forma de pagamento da Polícia Militar, só que demora 6 meses. Eu falei, você acha? Naquele tempo eu ia falar, custou R$10, vou esperar 6 meses para receber. Falei, ô, tenente... Tá tudo certo. Esquece, tá tudo certo. Ele falou, não, vou te pagar do meu bolso. Falei, não, porque aí só vai tirar o brilho meu. Eu fiz isso por um serviço de utilidade. Por gosto. Por gosto. Por gosto. Aí, conversamos longamente, ele falou, você está trabalhando atualmente? Falei, não, eu estou parado, eu faço alguns bicos aí com jornalismo, mas é freelancer, né? Ele falou, ele abriu a mala dele, tirou um tijolão, daqueles tijolão, os primeiros celulares. Startup da vida. Tirou fora, tem aquelas grampinhas negativo e positivo, colocou a bateria em cima da mesa, ligou para o pai dele. Falou, pai... o senhor está folgado aí hoje? Ele falou, hoje eu estou ocupado, meu filho. Ele falou, e amanhã cedo? Ele falou, não, amanhã cedo por quê? O que está acontecendo? Ele falou, eu vou mandar um cidadão aí para o senhor, ele vai conversar com o senhor. Eu acho que ele vai ser importante para a empresa. Olha aí. Aí o velho coronel falou, manda ele vir falar comigo. Aí, seria prolongar muito. Cheguei lá, ele me reconheceu, porque quando eu era da Agência Estado, eu fiz 6 anos como correspondente da Agência Estado aqui. Eu tenho a carteirinha guardada até hoje. Sim. Eu fui em Porto Ferreira, o pai dele era capitão da 4ª Companhia em Porto Ferreira. Olha a importância Ele falou, eu estou lembrando do senhor. Falei, eu também estou lembrando do senhor. O senhor era o capitão Figueira? Ele falou assim, João José Figueira de Almeida, hoje eu sou coronel. Olha aí. Já da reserva. Que coisa. Como é que é a rede de contato, né? E ele falou, o senhor vai ser instrutor na nossa academia. E foi. 22 anos. 22 anos. No começo da Ingeforte. Estava começando, né? Estava iniciando. Naquela época, cadastraram eu na Polícia Federal, porque não tinha em Araraquara, em Ribeirão Preto. Na época, eles aceitaram o meu currículo. Olharam e falaram, pô, mas esse camarada é um autodidata? Ele é um autodidata. Aí falaram, não, mas o diretor aí, o delegado seccional aqui, ele falou, não, o cara é competente, vai que eu assino. Foi. Assinou, aí eu passei a dar aulas na Ingeforte. Que legal. Em 2017, não, foi diferente. Aí a conversa mudou. A grande tragédia da minha vida. A conversa mudou. Por quê? Porque em 2017, a Polícia Federal determinou que, a partir daquela data, ninguém mais que não tivesse curso superior não seria aprovado o cadastro. Mas é uma situação que é direito adquirido, né? Há tanto tempo fazendo aquela função, por um diploma, né? Que, inclusive, infelizmente, hoje em dia, o diploma você consegue em qualquer esquina. Já ouviu falar da Uni-esquina? O senhor já ouviu falar esse... Mais ou menos, já é um pejorativo, né? A Uni-esquina, porque se abriu faculdade em tudo quanto é lugar. Tudo bem. O conteúdo é do MEC e tudo mais, né? Mas Unisquina, qualquer lugar tem uma faculdade hoje. E se formam muitas pessoas que não fazem ideia do que estão fazendo ali. Não é? O cara sai mais burro do que quando entrou. Mas é porque não tem aquele interesse de fazer, que é o diploma. Tem paixão, né? Que é o diploma. Às vezes, o papai queria que eu fosse advogado, eu vou ser advogado. E fui. E acabou fundo, que nem falava o Didi, né? Então essa foi a história do Jaime Falassi na área da segurança. E eu já vou te convidar para voltar, nós vamos fazer um 2, tá? Um podcast 2 aqui, né? Para falar dos eventos. Nós vamos dar uma pinceladinha aqui, mas o senhor cobriu eventos tanto com foto como com vídeo. Sim. Né? Fazia vídeos também. Eu tinha câmera de VHS. E eram os eventos da cidade em geral. Tinha desfile, tinha baile, festival de dança do Grey, que é um festival antigo, já está completando agora 30 anos, né?
O senhor tem material desses festivais, desde o começo, não tem? Tem coisa lá do Arco da Velha. Tem. Então, eu queria que o senhor voltasse aqui, né, para a gente fazer um segundo podcast, para falar dessas histórias das coberturas dos eventos, porque aí vai render conversa. Aí é complicado, é longo, né? Vai render, não vai render? Vai render. Dá um outro podcast tem aí. Muito acontecimento. E se puder nos disponibilizar algumas imagens, pra gente, enquanto fala, eu tá passando ali, seria legal. Poderia colocar, né? Para as pessoas matarem a saudade. Tenho coisas lá que vão ser aproveitáveis aí. E hoje aqui, só pra gente finalizar, que já estamos com 40 e tantos minutos. A coisa vai longe. O senhor me contou uma passagem com a Amanda Françoso. Amanda Françoso era o quê? A Amanda Françoso era para mim, para mim, aquela do, como é que é, o fã número 1 dela, o fã que não incomoda. Sabe por quê? Porque ela era criancinha, a mãe dela, a Regina Françoso, a mãe dela era funcionária pública. Ela trabalhava na prefeitura. E todos os meses ela falava, se vai lá em casa fotografar a Amandinha. Eu tirava foto da Amandinha desde bebezinho. Desde pequeno. Todos os meses tirava foto. E quando foi para ela deslanchar na vida dela, eu era locutor numa rádio comunitária em Ribeirão Bonito chamado Antares, Antares FM. E eu tinha um programa lá, eu fiz uma entrevista longa com ela, que ela estava se preparando para ir fazer modelo. E aí a mãe dela veio com ela em casa, vou contar rapidamente, ela chegou um sábado à tarde e falou, se eu falasse, eu queria que o senhor, com a sua máquina, o senhor fotografasse a Amanda, nós preparamos um jeito, um estúdio bem, para fazer um book para ela levar numa agência de publicidade. Aí a minha sinceridade apareceu muito claramente. Falei, Regina, a minha máquina não tem a precisão que vai fazer um book para a Amanda. Ela falou, puxa vida, por quê? Eu falei, porque a minha máquina não tem, a lente dela não é especial, tem que ser uma máquina muito de boa definição. Falei, então faça o seguinte, eu encaminho ela, eu digo para ela, falei para ela procurar uma agência de modelos, né? Para fazer o trabalho específico. Para fazer um trabalho específico, especial, né? E aí eu já tinha feito o baile de debutante dela no Grey. Quando ela tinha 15 anos, eu fiz o baile de debutante dela. Eu tenho todas as imagens lá. E ela... Vídeo? Vídeo ou foto? Em vídeo, VHS. Olha aí. E a Regina passou... nós passamos a ser da família, né? E eu sou aquele fã que não incomoda, sabe? Sim. Ela pouco sabe, ela pouco me viu quando já estava na Record, ela foi para a Record, ela fez. Caminhou, né? Ela caminhou. E eu me senti sinto até hoje orgulho de ter sido uma pessoa que deu a ela uma mão para ela começar. E eu acho que ela vai assistir esse podcast aqui, né? É isso aí. E ela é um santo de casa. Amanda Françoso. Com um milagre espetacular, porque ela fez sucesso, né? Saiu daqui de Baté. Inclusive está convidada, se quiser vir bater esse papo comigo aqui, né? Essa cadeira está disponível aí. Só lembrar você uma coisa. Diga. Eu também sou fã de uma criatura aí que você não sabe. Porque eu acho que ela tem uma voz maravilhosa, mas não é de agora que eu conheço ela. De muito tempo atrás, a minha cunhada. A sua cunhada. A Poliana. A Poliana Gaudêncio. Eu, como gosto de karaokê, um dia eu sonhei, eu falei, rapaz, puxa vida, eu queria gravar com a Poliana Gaudêncio. Olha aí. Ficou na minha cabeça aquilo lá, porque eu não tenho voz, eu gosto de karaokê, mas não tenho. Eu falei, você acha, ela é uma cantora ela tem um brilho especial, entendeu? Eu sou fã dela. Então... Sou fã. Deixa eu fazer um compromisso ao vivo aqui, ao vivo. E não vai ter corte lá, pode ficar tranquilo. A gente o programa é gravado, mas ele é ao vivo, ele não tem corte, ele vai direto, né? Escolhe a música, eu converso com ela e a gente grava aqui na Vox. Tá bom. Combinado? Tá bom. Vamos lá. Certo, produção? Testemunhado, hein?
Testemunha, tem testemunha ali. E quem está assistindo... Só que vai dar trabalho gravar, viu? Não tem problema. Ela tem uma característica bem profissional. Eu sou um amador que... Nós adoramos coisas que dá trabalho. Isso que nós estamos fazendo aqui, o senhor sabe o trabalho que dá, não é? E a gente está aí para isso. Tá bom. Para a gente finalizar, eu tenho dois assuntos aqui para a gente tratar ainda. E vamos passar um pouquinho dos 40, mas não tem problema. O assunto é interessante. Dá um toque aí. Temos uma questão da natureza, numa das suas matérias aí, né? A fúria da natureza. A fúria da natureza. E fala um pouquinho disso aí para nós. Rapidinho. Se alguém for na biblioteca e procurar um livro que tem lá, que fala da vida de Ibaté, foi no tempo da Ana Maria Guaratini Ibelli. Nossa querida Teca. Essa mulher, eu sinto que eu tenho que falar aqui com o coração muito aberto. Ela foi um pilar de sustentação na minha vida aqui na cidade de Ibaté. Olha. Ela aproveitava o que eu tinha de bom, ela me chamava, falava, se eu tenho um evento para você, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso. E um dia, eu fui falar com o Zé da Louca, falei, Zé, eu estou querendo entrevistar o Lelo. O Lelo era o Gelson Rossi, ele se suicidou, entende? E ele tinha toda a história de Ibaté, no período de 1953, que houve o plebiscito, para se tornar, ia se tornar distrito ou ia ter emancipação. Esse Lelo contou a história num manuscrito. Olha. E o Zé da Louca falasse, ele mora aqui atrás da minha loja, ele mora num quartinho aí. Um dia eu fui lá, cheguei lá, falei, seu Lelo, dá licença, ele estava sentado numa caminha lá, e tal. Eu falei, seu Lelo, eu sou aqui do jornal. Ele falou, eu te conheço, cara. Ele falou, você é o único jornalista que bate com luva de pelica nessa cidade aqui. Olha. Falei, como assim, ô Lelo? Ele falou, você sabe achar ruim com quem você tem que achar, mas você bate com luva de pelica, o cara não sente. Sem machucar. Sem machucar. Falei, escuta, o que o senhor tem aí que o Zé da Louca falou? Ele falou, eu tenho um manuscrito, eu quero entregar nas suas mãos e eu quero que você entregue para Ana Maria Guaratini Ibelli. Eu quero que você entregue. Eu falei, tá bom. Na hora eu me declarei depositário daquela preciosidade, guardei na minha pasta. Já no dia seguinte eu cheguei na Teca, falei para ela, Teca, toma, lê isso aí. Aqui. Ela falou, credo, se eu falasse, é o Lelo. Eu falei, olha, eu não dormi essa noite, o cara me deu 1 tonelada de peso, eu preciso te entregar. Ela falou, nossa, aí ela pôs no livro um trecho desse manuscrito. E o Lelo, falei para ele, quando ele me deu o manuscrito, falei, a semana que vem eu venho com um gravador aqui, que eu não tinha um gravador pequeno, venho para gravar o senhor aqui mais coisas. Quando eu cheguei lá, o Zé da Louca olhou para mim, ele falou, você veio para entrevistar o Lelo? Eu falei, vim. Ele falou, o Lelo morreu ontem à tarde. Olha. Aí ele morreu levando aquelas preciosidades que ele tinha para falar, entende? E o que deixou escrito. Deixou escrito. E esse documento está na biblioteca? Está na biblioteca. O manuscrito mais o livro. Mais o livro. O livro foi feito uma citação, né? A Teca foi uma mulher fantástica, uma responsabilidade que eu assino embaixo, compadre, entendeu? Então, quem quiser consultar, pode ir na biblioteca. Pode, vai lá. Pedir o manuscrito que está lá. Tem um livro aí, que tem uns manuscritos que a história da cidade preservada ali. Está preservada ali. E a história dos pinheiros, a fúria da natureza. Se você vê naquele livro, tem uma foto cedida pela senhora Zelinda Ibelli. Da família tradicional Ibelli. Ela cedeu uma foto, ela doou uma foto que aparecia os 2 pinheiros que sobressaíam da praça principal. Um era na esquina do supermercado 30 e outro era dentro do pátio do Edésio Castanho. Começou pelo da esquina do mercado 30. Bateu um raio uma tarde lá, uma tormenta, bateu um raio, arrebentou o pinheiro no meio, os bombeiros vieram, chamaram o pessoal falaram, escuta, já matou a raiz do... Aí eles falaram, não, pode serrar e tira fora. Caiu o primeiro pinheiro. Sim. Eu escrevi lá, a fúria da natureza.
Passou uns tempos, eu não sei, aqui de cabeça eu não tenho essa data certa. Deu outra tempestade, um raio bateu e derrubou aquele que estava dentro do pátio Da escola. da escola Edésio Castanho. Foi embora também. Aí eu fiz a segunda matéria e na retranca eu coloquei: a natureza resiste. Vendeu o jornal Abessa. Vendeu. Hoje a conversa não seria vender, deu like. Deu like, viralizou, viu? Viralizou. E por falar nisso, você ficou com a gente até agora. Não esquece de se inscrever no canal, dá o seu like, curte aí, faz um comentário, compartilha, manda pra galera. Vamos fazer esse negócio virar, porque é pra nossa cidade de Ibaté com muito carinho. Temos que contar a história da Ibaté, onde nós começamos a saber, né? Exatamente. De 40 anos pra cá eu posso... Pode falar. Falar bastante coisa, tem muita coisa aí. Então ficamos assim, muito obrigado pela sua participação. Eu é que Vamos agradeço, marcar uma próxima. Tá marcado. Já vamos deixar isso na agulha. Tá marcado, né? tá marcado. Vamos esperar essa rodar e a gente marca uma segunda aqui. Tá bom, tá ótimo. E a gente vai conversar de algumas outras coisas. Sim, tem tanta né, coisa que a gente pode trazer para nossa TV Ibaté. Vamos aqui, que vamos. né? Preciso de toda essa experiência, Tá viu? bom. Preciso Vamos muito, de coração. Tá bom? Meus agradecimentos a você pelo convite. O produtor aqui... Nosso Juninho McLaren. Juninho? McLaren. Isso é nome de artista, né? Juninho McLaren, né? A hora que eu cheguei, ele é muito gentil. DJ Juninho McLaren. DJ. Juninho McLaren. Tem tradição, rapaz, aí. E você sabe que ele tá ficando com sono? É? Sabe como é que eu sei? Como é que é o negócio? A cor dele, ó. Já ficou vermelho. Ele não tava vermelho assim, tá? Aí ele fica ali nos botãozinhos, ele vai ficando com sono, ele fica vermelho. Ele vai ficando... ele fica vermelho. Tá bom. Maravilha. Jaime Fernandes Falassi. Às suas ordens. 76 anos, 40 deles. Mais, né? É 40, né? 40 anos. De Ibaté. Anos de Ibaté. Eu tenho paixão por esta cidade. Cidadão honorário. Seus moradores todos, a nova geração que não me conhece. Que vai conhecer agora. Entende? Eu tenho uma paixão pela antiga geração do meu tempo, que eu cheguei aqui, e também um respeito enorme por essa nova geração. O Brasil está nas mãos deles, para eles. Ibaté não deixa de ser diferente. Não deixem a história de Ibaté morrer. E não vai. Se depender da TV Ibaté, cada vez mais nós vamos trazer esse tipo de coisa. É isso aí. Esse tipo de história. Valeu. Que o Jaime trouxe. Valeu. Já vou estender o convite para a Teca, né? Isso. Certo, Juninho? Não me deixa esquecer. Teca, vem cá bater um papo com a gente, contar sobre a biblioteca da nossa cidade. Ela tem... Né? Tem muita história para contar. Ela dedicou toda a carreira dela à cultura da cidade de Ibaté. E é por isso que ela vai vir conversar comigo aqui, tá? E a Amanda, viu, Amanda? Vem, estamos aqui. A Teca, se eu ficar aqui... Já vai ter história para contar? A Teca uma vez me chamou e falou assim, Falassi, eu quero que você venha fazer o mestre de cerimônia do Dia Internacional da Mulher. Agora, um pouco antes dela aposentar. Sim. Falei, vou. Ela falou, você vem mesmo? Falei, vou. Aí, quando foi preparar um dia antes, ela chegou para mim com uma gravata cor-de-rosa. Ela falou, Falassi, amanhã você vai fazer o mestre de cerimônias das mulheres de Ibaté. É o Dia Internacional das Mulheres. Eu queria tanto que você colocasse essa gravata. Eu sou um cara que eu nunca tive... não teve esses pudores que muita gente tem. Eu vou gravata cor-de-rosa. Não tem nada a ver. Eu sou liberalzão, eu tenho respeito. Não é isso que vai mudar. Não. Eu olhei para ela, ela falou, você não fica chateado? Eu falei, dá aqui a gravata. E foi. Você vai me ver nas fotos e no filme lá com a gravata cor-de-rosa, sendo um mestre de cerimônia naquele evento. Maravilha, então. E história tem bastante. Tem. E por isso que nós vamos voltar aqui, tá bom? Valeu. Muito obrigado. Deus continue te abençoando. Obrigado pela atenção que me deram aí. Pessoal de Ibaté, aqui no coração. E é isso. Ficamos por aqui e vejo vocês no próximo Santo de Casa, aqui da cidade de Ibaté. Tchau, obrigado.